4 da manhã, o Primeira Prosa está de volta. E vamos conversar agora com a administradora de empresas, Anelise Vendramini. A Anelise está aqui a cada 15 dias falando com a gente sobre gestão da propriedade. E hoje ela vai falar para a gente sobre os indicadores de desempenho, que são ferramentas úteis e ajudam o produtor para quantificar o desempenho, melhorar a produtividade e o resultado financeiro. Bom dia, Anelise. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos os nossos amigos produtores. Então, Anelise, queria que você detalhasse um pouco desses indicadores, quais são eles, né? Como é que a gente pode utilizar esses indicadores para melhorar, então, o desempenho na propriedade aí, na gestão. Você já falou o ponto-chave, Andréia. Os indicadores de desempenho, na verdade, são ferramentas que ajudam o produtor rural a poder melhorar a sua produtividade e o seu desempenho financeiro, né? Então, que tipo de indicadores a gente vai colocar e como que a gente vai utilizá-los depende, naturalmente, dos objetivos da propriedade, né? Então, como a gente define. A gente teve um probleminha com a Anelise aí na questão do Skype, ela estava pela internet com a gente. A gente vai tentar retomar esse contato e depois a gente volta. Se não, a gente remarca a Anelise. Vamos ver se a nossa produção consegue retomar o contato com ela. E a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, ela promove nessa quinta-feira os leilões de PEP, que são Prêmio de Escoamento de Produto, e PEPRO, Prêmio Equalizador, pago ao produtor rural para o arroz. Vão ser leiloadas 300 mil toneladas, sendo 270 mil no Rio Grande do Sul e 30 mil toneladas de Santa Catarina. Agora a gente então conseguiu retomar o contato com a Anelise Vendramini. Então, Anelise, continua explicando para a gente aí a questão dos indicadores. Eu caí, mas voltei. Bom, então, a gente estava falando, eu trouxe aqui 4 exemplos de grupos de indicadores de desempenho como exemplos aí para o produtor rural, né? O objetivo é que esses indicadores formem um painel de controle, então a gente olhe para eles de maneira integrada. Então, por exemplo, eu trouxe aqui indicadores físicos, indicadores de resiliência, indicadores sociais, indicadores financeiros. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, indicadores físicos. Nós podemos pensar em área produtiva, em hectares, área produtiva sobre a área total da propriedade, também em hectares em percentual. Lotação média, aqui um exemplo para pecuária, né? Então, unidade animal por hectare por ano, por exemplo. Taxa de desmame, também como percentual. Produção de arrobas, né? Então a conversão aí de carcaça em arrobas, também exemplo para pecuária, uso de insumos. Então podemos pensar em vários tipos de indicadores físicos ligados tanto à produção agro, né? A produção, por exemplo, de pecuária, como a produção em lavoura. Quando a gente vai para indicadores de resiliência, são aqueles indicadores que ajudam a propriedade a manter a sua capacidade produtiva no longo prazo. Então, a gente está explorando a propriedade ali, né, durante um ano, por exemplo, mas a gente quer que essa propriedade continue gerando produção no longo prazo. Então, alguns exemplos de indicadores de resiliência, indicadores de biodiversidade. Então, por exemplo, o número de cultivos. Se a gente pensar em cana-de-açúcar, por exemplo, temos que ter várias espécies de cana-de-açúcar ali para assegurar a biodiversidade dessa cultura. Rotação, espécies de fauna e flora que existem na propriedade. Contaminação e degradação da água e solo, relação entre solo descoberto, né, solo degradado, e solo com cobertura vegetal, área de APP e reserva legal. Então, são alguns exemplos de indicadores de resiliência que o produtor, por exemplo, pode utilizar. Quando a gente vai para os indicadores sociais, eu trouxe também aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, o número de funcionários, né? Indicadores relacionados à segurança e saúde do trabalhador. Isso é muito importante porque evita, além de tudo, processos legais, né? E assegura aí um bom ambiente de trabalho. Qualidade do produto para o consumidor final. Isso é muito importante. Então, a gente precisa monitorar essa qualidade do produto para assegurar que eu continue tendo mercado no longo prazo. E aí a gente vai para o último grupo de indicadores, que são os indicadores financeiros, que são aqueles indicadores que vão nos ajudar a acompanhar a saúde financeira da propriedade. Muito importante isso. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos também de indicadores financeiros. Faturamento, né? Que a gente normalmente mede em moeda, então reais, dólares, você pode escolher aí a moeda faz mais sentido para a sua propriedade. Margem bruta e margem líquida em percentual, lucro líquido,
Geração de caixa fundamental. Muitas propriedades quebram porque elas são ricas, né? Tem propriedade, eu tenho ali um patrimônio, mas eu não tenho caixa. Então, geração de caixa é fundamental. Necessidade de capital de giro, outro indicador fundamental. Índice de cobertura de juros, quanto que eu gero de caixa para cobrir o meu pagamento de juros, grau de endividamento, custo da produção. Então tem uma série de indicadores aí que podem nos ajudar a medir, né, a temperatura e a qualidade financeira da propriedade. O importante é que esses indicadores sejam acompanhados e registrados de maneira periódica, porque eu preciso compará-los ao longo do tempo. Tá certo, Annelise. Obrigada por essas dicas preciosas aí de gestão da propriedade. Eu que agradeço, Andréia. Um abraço para você. Um abraço.